Dando continuidade à nossa aula de conjuntos, né? Agora é a segunda parte, a gente vai falar sobre as operações entre conjuntos. Observe que quando a gente opera números, a gente tem a resposta um número. Quando a gente opera matrizes, a resposta é uma matriz. Quando a gente operar conjuntos, a resposta será um conjunto. Então, sempre colocar entre chaves, escrever na forma de conjunto, certo? Então, quais são as operações que a gente tem aí entre conjuntos? Primeira operação, união. União a gente vai representar por esse símbolo aqui, e significa você unir os elementos de dois ou mais conjuntos, tá? Então, quando eu faço A união B, eu quero montar um conjunto com os elementos X, tal que X pertence ao conjunto A ou X pertence ao conjunto B. Olhe que na matemática esse ou não exclui. Porque assim, no português, se a gente fala assim, vou comer arroz ou macarrão, dá a entender que se você comer arroz, você não vai comer macarrão. Se você comer macarrão, você não irá comer arroz, certo? Na matemática, quando eu falo assim, x pertence a A ou x pertence a B, quer dizer que o meu elemento pode estar só em A, pode estar só em B ou pode estar nos dois. O ou aqui, ele é amplo. Se tiver em um deles, satisfaz, se tiver nos dois também, tá? Então, o nosso ou aqui junta tudo, todos os elementos de A, mais do B e mais aqueles que estão em A e em B, certo? Representando aqui dois conjuntos quaisquer, olha lá, a gente tem o conjunto A e o conjunto B. A gente procura sempre desenhar assim porque a gente supõe que tem elementos que podem estar em A e B ao mesmo tempo, que seria essa parte do diagrama. Quando a gente faz A união B, a gente vai pegar todo o conjunto A mais o conjunto B, mais também a parte que está aqui dentro dos dois. Isso é o nosso ou. Elementos do A, elementos do B e elementos que estão dentro dos dois conjuntos, que pertencem a ambos os conjuntos. Essa é a representação da união. Próxima operação, intersecção. O símbolo da intersecção será esse, certo? E vai ficar assim, A inter B, intersecção com B, são todos os elementos X tal que X pertence a A e X pertence a B. O E significa que tem que estar em ambos, tá? Nosso elemento tem que pertencer a ambos os conjuntos ao mesmo tempo. Então, olha a representação, conjunto A, conjunto B. Aonde está a intersecção? A intersecção é essa região aqui, ó. Os elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Ok? Vamos fazer um exemplo antes de continuar. Olha lá, exemplo. Nosso conjunto A é formado por 1, 2, 4 e 5. Conjunto B é formado por 1, 3 e 5, certo? Vamos representar os conjuntos para ficar mais fácil. Conjunto A, conjunto B. Onde que eu vou colocar os elementos? Olha só. Conjunto A formado por 1, 2, 4 e 5. Conjunto B, 1, 3 e 5. Olha que o 1 pertence a ambos os conjuntos, vai aqui. E o 5 também. O 2 e o 4 só pertencem ao conjunto A e o 3 só ao conjunto B. É assim que eu representaria através de diagramas esses conjuntos. Agora vamos fazer as operações. Qual é a resposta de A união B? Se eu unir todos esses elementos em um único conjunto, como que vai ficar? 1, 2, 3, 4, 5. União eu pego todo mundo, sem repetir, não precisa repetir elemento. Você vai pegar todos os elementos que pertencem a A ou a B. E no caso aqui também a ambos, tá? Intersecção. Intersecção são os elementos em comum, os elementos que pertencem a ambos os conjuntos ao mesmo tempo, seria o 1 e o 5. Ok? Ok? Então, aqui a gente fez a união e a intersecção. Existem situações que essa intersecção vai ser vazia,
os conjuntos não vão ter nenhum elemento em comum, certo? Pode acontecer. Se isso acontecer, a gente vai representar os conjuntos separados. Eles não vão ter intersecção, a intersecção vai ser vazia. Isso acontece quando A inter B é vazio, não tem nada em comum. E a gente vai chamar esses conjuntos de disjuntos. Então, quando não tiver nada em comum, certo? Imagine que esse conjunto B fosse formado só pelo 3, não tivesse o 1 e o 5. Então, o 1 e o 5 só ia pertencer a A. Eles não teriam nada em comum. Você pode desenhar assim, mas daí o meio ficaria vazio. Ou pode desenhar separado, porque não tem nada em comum, certo? Por exemplo, se o conjunto A fosse formado por esses números pares e o conjunto B pelos números ímpares, olha lá, não tem nada em comum. A intersecção deles seria vazia, não tem nada em comum. E a união seriam todos esses números, ok? Com base nisso, a gente vai chegar numa fórmula, usando esse exemplo para a gente, conseguir observar com números essa forma. Existe uma fórmula que fala o seguinte: o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção dos dois. Então, através desse exemplo, a gente vai verificar essa fórmula aqui. O que está dizendo? Que a quantidade de elementos da união é a mesma coisa que você somar os elementos de cada conjunto e diminuir uma vez a intersecção. Por quê? Gente, olha só, vamos aplicar aqui. Vou somar todos os elementos do conjunto A. 1, 2, 3, 4. Vou somar todos os elementos do conjunto B. 1, 2, 3. Se eu somar todos os elementos do conjunto A mais todos os elementos do conjunto B, observem que eu somei 2 vezes os números que estão em ambos os conjuntos. Olha lá, eu somei o conjunto A e somei o conjunto B. Quantas vezes eu somei o 1 e o 5, esses dois elementos? Eu somei eles 2 vezes. Por isso que eu faço menos a quantidade de elementos da intersecção. Eu diminuo uma vez aqui a intersecção, ó, para não acontecer de somar 2 vezes, certo? Quantos elementos tem a intersecção? 2. Olha lá, 4 mais 3, 7, menos 2, 5. Observem que é exatamente a quantidade de elementos da união, número de elementos de A união B. Então, recapitulando, quando você soma todos os elementos do conjunto A, mais todos os elementos do conjunto B, você soma 2 vezes quem está dentro dos dois conjuntos. Aí você diminui uma vez a intersecção. Com esse cálculo, você obtém exatamente a quantidade de elementos da união desses conjuntos. Se os conjuntos forem disjuntos, não terem nenhum elemento em comum, certo? Aí essa parte aqui vai ser 0. Aí eu posso somar elementos de A mais elementos de B tranquilamente, porque não acontece de eu somar 2 vezes os mesmos elementos. Certo? Vamos dar continuidade e vamos ver as outras operações agora. Próxima operação é a diferença entre conjuntos. O símbolo vai ser esse sinal de menos mesmo. O que seria a diferença entre dois conjuntos, A menos B? Seriam os elementos x, tal que x pertence a A, que é o primeiro conjunto, e x não pertence a B. Tá? Como que ficaria isso através de diagrama? Olha só, você tem o conjunto A e o conjunto B. O que seria A menos B? A diferença entre A e B? Eu teria que pegar os elementos do conjunto A que não pertencem ao conjunto B. Ou seja, eu pego o conjunto A e tiro o conjunto B. É essa parte aqui, ó, os elementos que sobram só em A. Não interessa os elementos que sobraram de B. É A tira B. Eu quero os elementos que pertencem a A apenas, ok? Vamos fazer um exemplo. Olha só, se o conjunto A é o anterior que eu tinha dado, 1, 2, 4, 5. O
conjunto B era 1, 3 e 5. Quero fazer A menos B e B menos A. Olha que não vai dar a mesma resposta. A menos B. Pega o conjunto A, tira dele quem também está em B. Vai tirar o 1, vai tirar o 5. O que sobrou em A? 2 e 4. Agora faz o contrário. Pega o conjunto B e tira dele quem também está em A, que é o 1 e o 5. E o que sobra em B? 3. Então, você pega o que sobra no primeiro conjunto. Olhem lá, deixa eu pôr os números aqui para ficar mais fácil. O conjunto A tem 1, 2, 4 e 5. B, 1, 3 e 5. Então, o 1 e o 5 estão aqui, o 2 e o 4 aqui e o 3 aqui. Quando eu pego o conjunto A e tiro o B, olha o que sobra. 2 e 4. Quando eu pego o conjunto B e tiro o A, olha o que sobra. 3. Entenderam a ideia? Você pega o primeiro conjunto, tira dele o segundo conjunto e vê o que sobrou no primeiro, ok? Pode acontecer de tirar todo mundo e o conjunto ficar vazio? Pode, certo? Pode acontecer de não tirar nada? Pode, se eles não tiverem nada em comum, não vai tirar nada. E existe a última operação, que é o complementar, que na verdade não é uma operação diferente, é a operação de diferença mesmo, não é uma nova operação, só que ela vai ser utilizada em uma situação específica. Olha só, se um conjunto estiver contido em outro, digamos que o B está contido em A, certo? O B contido em A, então olha lá, você tem o A e o B está dentro do A, certo? Se você quiser fazer essa operação aqui, A menos B, você vai poder usar essa simbologia, essa notação. Complementar de B em relação a A. Então, de novo, a operação complementar não é uma nova operação, é a mesma coisa que a operação de diferença. O detalhe é que você só vai usar essa notação e o nome complementar quando um conjunto estiver contido em outro, que não era o caso de cima, certo? Então, por exemplo, se o B estiver contido em A, se o B é subconjunto de A, fazer A menos B é o mesmo que fazer o complementar de B em relação a A, que seria o quê? Seria esse anel. Olha lá, se eu pegar o conjunto A e tirar o B, vai ficar um buraco, vai ficar esse anel aqui, ó. Isso é o complementar. É o que complementa o conjunto B, certo? Vamos fazer um exemplo. Exemplo. O meu conjunto A, agora eu vou mudar um pouquinho, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E o meu conjunto B vai ser 1, 3 e 5. Olhe que o conjunto B está todo dentro do A. Todos os elementos do conjunto B pertencem a A. Então, B está contido em A. O B ele tem o 1, o 3 e o 5, que também o A, né, que também pertencem a A. E o A ainda tem o 2 e o 4 que está aqui fora, certo? Então, se eu for fazer A menos B, eu posso falar que eu estou fazendo complementar de B em relação a A. Eu vou pegar esse anel aqui, ó, quem tá fora, vai ser 2 e 4 a resposta. Ok? Então, recapitulando, a operação complementar é a mesma coisa que a operação diferença, só que ela só é usada quando um conjunto é subconjunto de outro, quando um conjunto está contido em outro. E além disso, às vezes essa operação é utilizada em relação ao conjunto universo. Lembrem, conjunto universo é aquele maior possível, tá? Deixa eu só apagar aqui para poder explicar isso daqui para a gente finalizar as operações. Olha só. Quando eu quero complementar em relação ao universo, deixa eu usar aqui. Ó, se eu for calcular o complementar de um conjunto A em relação ao universo, seria o universo menos o A. Lembre, o universo é o maior conjunto da situação que eu tô lá. Se eu for fazer isso, eu posso simplesmente usar essa simbologia aqui, ó. Essa, ou ainda
essa. Essas 3 notações significam o conjunto universo menos o conjunto A. Significam o complementar de A. Significa assim, ó, você tem o conjunto universo, que é o maior possível, lá dentro você tem o conjunto A. Quando eu faço U menos A, o complementar de A em relação ao conjunto universo, é toda a parte de fora, ou seja, quem não está em A. Então, por exemplo, qual que é o complementar dos números pares? Os números ímpares. É quem está fora do conjunto, certo? Isso é o complementar. É quem está fora daquele conjunto em questão. Com essas operações, a gente consegue resolver algumas situações, problemas bem interessantes, usando essa ideia de intersecção, união, certo? Vamos então resolver um problema para a gente finalizar essa nossa aula sobre conjuntos, as operações entre os conjuntos. Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Olha só, digamos que numa sala de aula foi feita a seguinte pesquisa: quantas pessoas que gostam de chocolate amargo, quantas gostam de chocolate branco e quantas gostam de chocolate preto, né? Amargo eu chamei de conjunto A, B e P, amargo, branco e preto. Então eu fui fazendo a pesquisa, fui perguntando na sala: quem aí gosta de chocolate amargo? 12 pessoas levantaram a mão. Quem gosta de chocolate branco? 15 pessoas. Quem gosta de chocolate preto? 20 pessoas. Quem não gosta de nenhum? 1 pessoa. Será que tá certo? Esqueça um pouquinho essa informação aqui. Será que tá certo eu dizer que o total de pessoas dessa sala é somar 12 mais 15 mais 20 mais 1? Não, né? Por quê? Quando eu perguntei quem gosta de chocolate amargo e 12 pessoas levantaram a mão, e depois eu perguntei quem gosta de chocolate branco, 15, pode ser que alunos que levantaram a mão aqui levantaram novamente. E levantaram novamente aqui. Então pode ter, pode ser que nessa sala tenha alunos que gostam de chocolate amargo e branco, amargo e preto, branco e preto, ou ainda os 3 tipos. Então, quando exercícios nessa situação que não falam assim, gosta apenas de chocolate amargo, só fala amargo, branco, preto, você tem que pensar nessa possibilidade, na possibilidade da intersecção não ser vazia, de pessoas que escolheram as 2 ou ainda escolheram 3 tipos. Então vamos imaginar a seguinte situação, que 5 alunos levantaram a mão para amargo e branco, 8 para amargo e preto, 12 para preto e branco e 3 para os 3. E eu quero saber qual é o total de alunos dessa turma. Como que a gente vai resolver esse tipo de problema? A gente vai desenhar conjuntos e vai encaixando o total de pessoas em cada conjunto. Conjunto A, conjunto B, conjunto P. Aqui eu tô fazendo um exemplo de 3 conjuntos. Existem situações só com 2, tá? Então, aqui a gente tá fazendo por 3. A dica é sempre preencher do meio para as extremidades, sempre. Então, olha lá, quantas pessoas que gostam dos 3 tipos? 3 pessoas. Vão aqui. Vou riscando aqui, ó, as informações que eu já usei. Quantas pessoas que gostam de preto e branco? Gente, preto e branco é essa fatia aqui, ó. Deixa eu usar outra cor. Preto e branco é essa fatia aqui, ó. Quer dizer que aqui dentro das pessoas que gostam de preto e branco tem que ter um total de 12 pessoas. Mas já tem 3 pessoas, então eu só coloco 9. 3 mais 9 aqui dentro vão ter 12. Porque em nenhum momento falou que 12 gostam apenas de preto e branco. 12 gostam de preto e branco, sim. Dessas 12, 9 só de preto e branco e 3 também de amargo. Fecha as 12 pessoas. Entenderam? Tem que ir diminuindo. Olha lá, amargo e preto, 8 pessoas. Vem nessa fatia aqui, ó, do conjunto do amargo e do preto. Aqui dentro tem que ter 8 pessoas. Já tem 3, então faltam 5. Então, corto 8. Ok? Aqui, amargo e branco, seria essa fatia. Aqui dentro tem que ter 5 pessoas. Já tem 3, então falta 2. Quando eu somo, fecha as 5. Certo? Agora vamos para os conjuntos maiores. Dentro do amargo tem que ter 12 pessoas. 5 mais 3 mais 2 dá 10. Falta 2 pessoas, então tem 2 que gostam só de chocolate amargo. Dentro do chocolate branco tem que ter 15 pessoas. Já tem 14. Falta 1 pessoa.
Uma pessoa só gosta de chocolate branco. E dentro do preto tem que ter 20 pessoas, já tem 17, faltam 3. E fora desses 3 conjuntos se encontra aquela pessoa que não gosta de nenhum dos tipos. E aqui é o conjunto universo. Quem que seria meu conjunto universo? A turma que eu fiz a pesquisa, todos os alunos da turma. Aqui dentro as pessoas que gostam de chocolate amargo, chocolate branco, chocolate preto. E aqui a pessoa da turma, né, que participou da pesquisa, mas não gosta de nenhum desses 3 tipos. E agora eu pergunto, qual é o total de alunos dessa turma? Agora você vem e soma todo mundo. Olha lá, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 5, 12. Mais 1, 13. Mais 9, 22. Mais 3, 25. Mais 1, 26. Então, total de alunos dessa turma são 26 alunos. Dentre esses 26, tem um que não gosta de nenhum tipo desses 3 chocolates. Tem uma pessoa que só gosta de chocolate branco. Tem 2 pessoas que só gostam de amargo. Tem 3 pessoas que só gostam de chocolate preto. Tem 5 pessoas que gostam apenas de amargo e preto. 9, branco e preto. 2, amargo e branco. E 3 pessoas que gostam dos 3 tipos. Aí o problema pode fazer inúmeras perguntas. Por exemplo, quantas pessoas que não gostam de chocolate branco? Então, você vai tirar fora todo mundo aqui de chocolate branco. Olha lá, tirei. Quantas pessoas que não gostam? 2, mais 5, mais 3, mais 1. 11 pessoas não gostam de chocolate branco. Quantas pessoas que gostam de apenas 2 tipos de chocolate? Você vem aqui e somam só as pessoas que estão dentro de 2 tipos. Esquece esse 3 aqui, tá? E assim por diante. Ok? Com isso a gente finaliza a nossa segunda parte da aula de conjuntos.